Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao terceiro bimestre e vamos então dar início ao PET 3. Nessa primeira semana, a gente vai falar sobre a administração da América Portuguesa. Bem, primeira coisa é saber o que é a América Portuguesa. Quando a gente fala sobre a América Portuguesa, a gente está se referindo à América, ao pedaço da América que foi colonizado pelos portugueses. Por quê? A gente sabe que existe uma parte da América, que é a América do Norte, que foi colonizada pelos ingleses, e temos a América Central e boa parte da América do Sul, que foi colonizada pelos espanhóis. Então, quando a gente fala América Portuguesa, a gente está se referindo à América que foi colonizada pelos portugueses. É muito importante a gente lembrar que a gente costuma se referir à história, ao início da história do Brasil, como 22 de abril de 1500, porque foi a data em que a esquadra de Pedro Álvares Cabral aportou aqui no Brasil. Mas a gente sabe que muito antes da chegada do Cabral, aqui também existiu história. É a história dos indígenas, né? Dos vários povos indígenas que habitavam o nosso território muito antes da chegada dos portugueses. Mas isso a gente já viu em outras videoaulas. O que a gente vai ver aqui agora? Nós vamos falar da administração da América Portuguesa, ou seja, como que os portugueses organizaram a exploração que eles fizeram aqui quando aqui aportaram. Outra coisa que é muito importante a gente lembrar é que quando a gente fala Brasil no período colonial, a gente não está se referindo ao Brasil enquanto país. Porque o Brasil ele só se torna um país realmente em 1822, quando ele se torna independente de Portugal. Até então, o Brasil era simplesmente uma colônia de exploração de Portugal. Só que Portugal ele não vai iniciar a sua colonização logo no início, quando eles chegam aqui no Brasil em 1500. A colonização ela só vai acontecer a partir de 1530. Então, esse período que vai de 1500 a 1530 ficou conhecido como período pré-colonial. E por que período pré-colonial? Bem, a gente entende colonização quando ocorre a presença, a moradia do europeu dentro do território. Então, até 1530, os portugueses vinham aqui no Brasil somente buscar o pau-brasil e depois eles iam embora, voltavam para Portugal. Então, a gente chama esse período de período pré-colonial. E vale lembrar também que quando a gente fala colonização, a gente tem que lembrar sempre que o objetivo principal das metrópoles como Portugal era o enriquecimento através da exploração de todas as riquezas que eles pudessem encontrar nesses territórios. Então, nesses primeiros anos, durante esse período pré-colonial, que foi de 1500 a 1530, os portugueses instalaram algumas feitorias que eram o quê? Locais destinados a recolher o pau-brasil que existia aqui na costa e transportar esse pau-brasil de volta para Portugal. E por que tanto interesse assim pelo pau-brasil? Bem, o pau-brasil, naquela época, ele tinha várias finalidades, mas a finalidade principal era fazer o tingimento de tecidos na cor vermelha. Porque naquela época não havia ainda as tinturas sintéticas que existem hoje. Então, como que era feito? Uma seiva que era extraída do caule do pau-brasil e aquilo era utilizado, então, para o tingimento dos tecidos. Essa seiva ela tinha a cor avermelhada, semelhante à brasa quando a gente queima alguma coisa. Então, daí o aparecimento do nome Brasil.
Mas o pau-brasil, ele tinha também outras finalidades, porque ele é uma madeira de lei. Então, ele tinha utilidade também para a construção de móveis, de embarcações e várias outras coisas. Então, é interessante a gente saber que não só Portugal tinha esse interesse grande pelo pau-brasil. Outras nações europeias, como a França, Holanda, a Bélgica, também viviam interessadas na extração desse pau-brasil que existia aqui. Então, nesse período, foi muito comum a invasão do território aqui por povos de outras nações, e não apenas de Portugal. Esses povos que invadiam o território e que não eram portugueses foram chamados por eles de piratas. Então, a pirataria se tornou muito comum aí nesses primeiros anos do período pré-colonial. Então, é nesse contexto da pirataria que os portugueses vão iniciar a construção dessas fortificações que vão ter o objetivo de proteger o território da invasão desses piratas. Então, eu coloquei aqui como exemplo para vocês esse forte, que é o Forte de São Mateus e que está localizado na cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Só que é bom a gente lembrar que o território brasileiro, mesmo naquela época, onde ele não era tão conhecido assim como hoje, é um território muito extenso, principalmente a região litorânea. Então, acabou não dando muito certo a construção dessas fortificações no sentido de evitar que esses piratas invadissem o território. Então, vai ser por causa disso, né, um dos motivos pelos quais os portugueses vão decidir pelo início do processo de colonização, ou seja, o início do processo de ocupação efetiva do território brasileiro. Então, a gente vai ter início, então, a partir de 1530, o chamado período colonial. Então, é aí que a gente vai ver o surgimento das chamadas capitanias hereditárias. O que foram as capitanias hereditárias? Bem, como o território ele era muito extenso, o rei de Portugal decide, então, para organizar melhor a exploração de cada uma delas, dividir esse território em 15 pedaços. Cada pedaço desse, então, seria uma capitania hereditária e esses territórios, então, eles foram doados para 12 donatários que eram nobres de confiança do rei, que ficaram responsáveis pela exploração, administração e também pelo povoamento dessas colônias. E por que o nome capitanias hereditárias? Porque quando esse capitão donatário falecia, o filho herdava tudo aquilo que era do seu pai. Então, eram direitos hereditários doados pelo rei de Portugal. Só que acabou que esse sistema de capitanias hereditárias acabou não dando muito certo, por dois motivos. Primeiro, pela questão do desconhecido. Era muito difícil, né, que esses donatários conseguissem tantas pessoas vindas de Portugal dispostas a ocupar um território totalmente desconhecido por elas. E, em segundo lugar, porque Portugal não deu muito apoio financeiro para esses capitães donatários desenvolverem essas colônias. Então, no fim das contas, somente 2 capitanias hereditárias acabaram prosperando, que foi a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente, que deu origem ao atual estado de São Paulo. Então, para solucionar essa questão, o que Portugal faz? Eles não acabaram com o sistema de capitanias hereditárias, mas fizeram uma reforma administrativa e implementaram o chamado governo geral. O governo geral,
ele tinha alguns cargos públicos que tinham a função de auxiliar na administração do país. Então, você tinha o cargo do ouvidor-mor, que era responsável pela justiça do governo, o provedor-mor, que era uma espécie de secretário de fazenda responsável pelas questões financeiras, e o capitão-mor, que era o responsável pela defesa do litoral. Nas vilas e nas cidades haviam as casas de câmara e cadeia, ou simplesmente as câmaras municipais, que eram os espaços onde acontecia efetivamente a administração. Aqui na imagem vocês estão vendo a casa de câmara e cadeia de Mariana, que eu coloquei só para exemplificar, porque a cidade de Mariana ela só surge 3 séculos depois desse período que a gente está tratando, né? Nós estamos aqui em 1500 e 1530 em diante, né? A cidade de Mariana ela surge a partir do século XVIII. E vale lembrar também que foi durante o governo geral que foi criado o primeiro bispado, que trouxe os primeiros povos jesuítas para fazer a catequização dos indígenas, ou seja, para fazer a conversão dos indígenas à religião católica. Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que seja útil para responder as questões da primeira semana do PET 3 e a gente se vê na próxima semana. Grande abraço a todos!